Olá, e aí, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem. Meu nome é Júlia, mas pode me chamar de Dil, e este aqui é o meu canal. E aqui neste canal nós falamos sobre educação, linguagens, desenvolvimento, vida com Deus. E se você se interessa por esses assuntos, eu convido você a se inscrever e acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre telas, um assunto que tem feito muitas pessoas dividirem opiniões, que tem feito muitas pessoas falarem nas redes sociais, tem feito mães se sentirem culpadas, condenadas, e outras mães nem têm ligado muito para esse assunto, mas eu pensei em trazer esse assunto aqui. Não tem como a gente falar sobre tudo que envolve isso em um vídeo só, porque é muito extenso, é algo muito complicado, porque tem muitas nuances, muitos detalhes, mas eu quis trazer aqui de forma geral um apanhado sobre telas, sobre o que as telas causam, mas eu também quero trazer aqui algumas coisas, algumas sugestões que podem facilitar a sua vida e a vida dos seus filhos em relação às telas no dia a dia. Primeiro de tudo, eu quero dizer que eu não estou aqui para dizer que você, mãe, é culpada porque o seu filho está de um jeito ou de outro. Eu não estou aqui para colocar você numa poltrona de julgamento e dizer que você é péssima porque o seu filho tem algum uso do celular ou da televisão. Eu não estou dentro da sua casa para saber da sua realidade e para saber do que você passa. Eu não estou dentro da sua cabeça para saber das suas emoções, dos seus pensamentos, de como é lidar com a maternidade, com os outros afazeres para você. Então eu não vou aqui ficar falando que você é culpada, que você deveria fazer isso ou aquilo. O que eu quero fazer aqui é falar dos últimos estudos, o que a gente sabe sobre as telas, as verdades e dar sugestões para você poder talvez aí adaptar a sua realidade. Então, primeira coisa, vamos pensar sobre as telas hoje em dia. As telas na realidade de hoje, atualmente. Primeiro de tudo, todo mundo tem usado telas, mas a gente precisa diferenciar, porque quando a gente fala telas, as pessoas não entendem que há uma diferença entre celular, televisão e computador. Hoje em dia todo mundo usa tela, porque todo mundo trabalha no computador ou às vezes no celular, mas também todo mundo usa televisão. E a televisão é algo que já se usava há muitos anos. Isso é algo que você tem que guardar na sua cabeça, porque daqui a pouco a gente vai falar da diferença da televisão de hoje para a televisão de antigamente. Mas o que acontece? A tela hoje faz parte da nossa realidade. Nós usamos a tela o tempo inteiro, mesmo que não seja para entretenimento. Eu, por exemplo, não gosto tanto de usar telas para entretenimento, mas eu trabalho com telas. Eu sou professora e eu preciso montar atividades, lançar notas. Às vezes as próprias escolas adotam aplicativos online que eu preciso usar e eu uso o tempo inteiro o meu computador e até o meu celular para trabalhar. Quando eu não estou trabalhando, eu opto por não usar as telas, por várias coisas que a gente sabe que fazem mal para nossa cabeça, para nossa visão. No entanto, é claro que a gente também usa as telas não só para se divertir, para trabalhar, mas também para estudar, por exemplo. Eu faço cursos online, eu pesquiso, eu leio artigos online, eu até leio livros online. E é importante a gente dizer isso porque existe o ideal e existe o real. No ideal, o ser humano não deveria usar telas, porque não é algo natural. No ideal, crianças e adolescentes não deveriam ter acesso nenhum a telas, porque de fato faz mal a eles. Mas existe também o real. E na nossa realidade, as telas fazem parte. As telas estão na nossa realidade. Então, o que a gente precisa fazer é alcançar um equilíbrio entre essas duas coisas. E eu falo isso porque talvez vai ser muito difícil para você tirar 100% das telas do seu filho ou da sua filha, porque quando ele chegar ou na escola ou na rua, alguém vai mostrar uma tela para ele, alguém vai mostrar alguma coisa para ele. Então é por isso que a gente precisa entender que há uma idealização por trás da tela que talvez não aconteça na realidade justamente por ela estar tão entranhada no nosso dia a dia. Mas qual tem sido o grande problema em relação a isso? O grande problema é o vício. As pessoas estão viciadas em telas. E eu não estou falando aqui só de crianças e adolescentes, adultos também. É muito comum hoje você ir a uma lanchonete, a um restaurante, você vê famílias inteiras, de adultos também, idosos, cada um no seu celular. As pessoas não interagem mais, as pessoas não conseguem mais lidar com o tédio, as pessoas têm dificuldade em fazer tarefas simples que o mundo inteiro fez há anos sem o celular. As pessoas têm dificuldade de lavar uma louça sem o celular. As pessoas têm dificuldade de fazer número 2 sem o celular. Muita gente só consegue fazer o número 2 se estiver com o celular na mão, sentado no vaso. Isso é problemático.
por inúmeros fatores. O celular, de fato, tem roubado a nossa vida. E é por isso que nós estamos numa era de pessoas tão ansiosas, tão deprimidas, que não conseguem sentir alegria em nada, só conseguem sentir alegria no celular. Porque o celular faz com que você libere um número de dopamina rápido que em outras coisas você não liberaria. Então você quer o seu celular o tempo inteiro. Hoje em dia já tem psicólogos, por exemplo, estudando as fobias que existem em ficar sem o celular. Tem gente que literalmente surta se ficar sem o celular, literalmente mesmo. Não estou falando assim da pessoa mais ou menos ali ficar incomodada, não. Surta. Eu, como professora, já vi crianças e adolescentes surtando por causa da falta do celular. E isso, gente, mostra que a nossa sociedade é dependente. E a gente precisa fazer alguma coisa pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, porque faz mal de fato. Então, vamos lá, vamos pensar primeiro no equilíbrio. De fato, as telas estão na nossa realidade e elas não vão sair. Dificilmente alguma coisa vai acontecer que vai tirar as telas da nossa realidade. No momento, elas chegaram para ficar. Vamos pensar assim, a gente não sabe do futuro, mas ao que tudo indica, elas chegaram para ficar. E segundo, as pessoas estão dependentes. As pessoas estão viciadas em telas. Elas não conseguem fazer mais nada sem a tela. Então a gente precisa alcançar um equilíbrio aqui de, opa, isso faz parte da minha vida, mas eu não preciso ser viciado nisso. E é isso que a gente precisa ensinar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Mas como? Antes de tudo, eu preciso falar a verdade para você. E olha, falar a verdade não é para te culpar, para fazer você se sentir mal. Falar a verdade é para abrir os seus olhos e você perceber a tempo que talvez na sua casa as telas tenham sido disfuncionais. Elas tenham prejudicado você e os seus. Então, escute atentamente. Quais são os problemas que as telas causam? Muitas pessoas pensam que a tela em si não é um problema, que o problema é o conteúdo e as horas que as pessoas ficam nas telas. Isso realmente acontece. Eu mesma já falei várias vezes, olha, diminui o tempo, se você mexer só um pouco não vai ter problema. Cuidado com o conteúdo, se você adaptar o conteúdo não vai ter problema. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa pensar. Médicos oftalmologistas dizem já faz tempo que as telas causam miopia, que as telas causam distúrbios na visão, porque o olho fica muito seco, a pessoa fica muito tempo ali sem piscar. Outros problemas além de miopia, as telas podem causar também. As telas podem causar enxaqueca, as telas podem causar irritabilidade. Eu não sei se você já percebeu, mas às vezes as crianças ficam muito irritadas quando estão ou com o celular e você tenta tirar delas, ou quando elas estão sem o celular. Isso indica que elas já estão viciadas. Às vezes você acha que o seu filho é muito nervoso, que ele tem muita raiva, que é a personalidade dele, que é o jeito dele, mas na verdade ele é viciado em telas e as telas estão causando irritabilidade nele. Além disso tudo, as telas também causam distúrbios de sono. A pessoa não consegue dormir bem. Ela pode dormir por horas, mas ela não entra no sono mais profundo. A cabeça dela continua funcionando mesmo dormindo. Ela não para, a mente não para, sabe? E isso faz com que essa pessoa não tenha um sono de qualidade. E se é criança ou adolescente, isso vai influenciar também nos estudos. Porque uma criança e um adolescente que não dormem bem, não estudam, não aprendem bem. No outro dia, essa criança, adolescente vai para a escola, mas ele dormiu mal, ele dormiu pouco, ele ficou na tela antes de dormir. Então, é claro que ele vai apresentar uma dificuldade na aprendizagem. E aí, às vezes, você vai levar o seu filho, sua filha a um profissional, e ele vai diagnosticar o seu filho, sua filha com déficit de atenção, mas na verdade ela tem um problema de sono, ele tem um problema de sono, ele não dorme, porque fica na tela antes de dormir, e depois o cérebro não consegue ali fazer todo o processo de sono como deveria ser feito. Uma coisa que também acontece muito é atraso no desenvolvimento. Isso daqui eu falo principalmente para quem tem filhos com menos de 2 anos. O recomendado, gente, pelos pediatras, pela Associação de Pediatria no Brasil, por vários órgãos de saúde, você pode pesquisar, isso vai ser comprovado aí para você. O recomendado é que crianças até 2 anos não tenham acesso a telas, não tenham acesso nenhum, a não ser que seja videochamada com familiares que moram longe, né? Para que aquela criança conheça ali a família, tenha uma certa interação. Mas, tirando isso, a videochamada com os familiares, essa criança não pode ter acesso a telas. E aí, pessoal, neste caso, não tem muita discussão. De fato, você precisa proibir se o seu filho tem menos de 2 anos. Porque
isso causa um atraso no desenvolvimento dele gigantesco. Atraso de fala, porque ele não interage com as pessoas falando e a gente aprende a falar falando com as pessoas. Um atraso na socialização dele, ele não quer socializar porque a tela é mais atrativo. E isso pode até fazer com que você pense que o seu filho tem algum transtorno, mas na verdade ele é viciado em telas precocemente. Eu conheço muitos casos de mães e pais que davam deliberadamente telas para os filhos abaixo de 2 anos e achavam que o filho tinha algum transtorno ou alguma questão ali de socialização, que achavam que ele tinha até alguma questão na fala, porque a criança não falava ali até 2 anos, e quando tiraram a tela, viram que a criança era completamente diferente do que apresentava para eles. E os sintomas que a criança tinha sumiram, porque de fato a tela causa um atraso no desenvolvimento. E se o seu filho tem entre 2 a 5 anos, o ideal é que ele tenha no máximo 1 hora de tela por dia. E se ele tem de 5 a 12, que seja no máximo 2 horas por dia. Só que, o que eu quero que você pense neste caso do seu filho ter de 2 anos para cima? Que dependendo do conteúdo que ele acessar, ele pode começar a apresentar questões emocionais e mentais que você não esperava que ele apresentasse, porque não fazem parte do seu núcleo familiar. Por exemplo, crianças que começam a ficar muito ansiosas, com problemas em sua própria identidade. Eu vi esses dias, por exemplo, uma menina que tinha 12 anos e ela estava reclamando, ela estava triste, chorando, porque ela não tinha um corpo malhado. Ela queria ter um corpo malhado como as blogueiras que ela via. Ou seja, ela estava com um problema na própria identidade dela, porque ela tinha necessidade de ter um corpo malhado. Mas com 12 anos não é possível que você tenha aquele corpo de academia. Né? Quando a gente fala malhado, né? É aquele corpo assim bombado, cheio de músculos. Com 12 anos isso não é possível. Isso só é possível depois que você chega na fase adulta. E essa menina começou a ficar com problemas de autoimagem, distúrbios de alimentação, porque ela via blogueiras de 20 e poucos, 30 e poucos anos com um corpo cheio de músculos quando ela não podia ter. E o pai e a mãe dessa menina não tinham um dia a dia familiar de academia, de pensar em corpo, não eram pessoas que pregavam isso para ela. E aí eles começaram a pensar, onde que essa menina está tirando isso? Por que ela tem todos esses distúrbios de imagem? E esses distúrbios de imagem aconteciam porque ela tinha contato com esse tipo de conteúdo o tempo todo na internet. E ela achava que ela deveria ser como aquelas mulheres de 30 anos aos 12 anos, o que é impossível. Então isso gerou nela distúrbios de alimentação, anorexia, bulimia e também gerou aí uma insatisfação com a própria imagem que levou a problemas emocionais sérios. Eu mesma, quando era adolescente, apesar de não ter contato com o celular como essa geração tem hoje, eu já tinha acesso ao computador. E eu me lembro de que uma vez no YouTube eu vi um clipe musical que mostrava modelos enfiando coisas na garganta para poder jogar para fora a comida e assim se manterem magras. E por mais que o clipe não falasse disso como algo positivo, eu pensei que aquilo talvez poderia dar certo. E eu comecei a fazer aquilo, com 14, 15 anos mais ou menos. Eu comecei a colocar coisas na minha garganta para, enfim, nesse processo não ficar sem nada no estômago e poder ficar magra do jeito que eu achava que eu deveria ser. Isso tudo porque eu vi clipes de modelos magras e na minha cabeça elas eram belíssimas e eu não era, e eu queria ser como elas. Na época isso foi muito complicado, porque eu cheguei a ter uma úlcera no estômago de tanto fazer isso. Eu comecei a ficar machucado no meu estômago, eu tive que tomar remédio e até hoje eu tenho problemas estomacais devido a esse tempo. E isso, com certeza, eu tenho certeza que foi porque eu tive acesso à internet. E naquela época, é claro que meus pais não tinham noção do que seria, ninguém achava que aquilo seria um grande problema, crianças olharem o computador, mas eu me lembro de que eu pensava naquelas modelos toda vez que eu comia. Aquilo de fato entrou na minha cabeça. E eu me lembrei desse caso dessa menina que eu contei para vocês, né, que queria o corpo ali todo cheio de músculos, e eu me lembrei do meu caso também, porque quando a gente é adolescente, a gente se espelha em qualquer pessoa muito fácil. Porque nós não sabemos quem nós somos, nós não sabemos quem nós queremos ser. Então, qualquer pessoa que a gente vê ali que tem algo que a gente almeja, a gente começa a querer fazer tudo como aquela pessoa para a gente poder se parecer com ela. Porque nós não sabemos ainda quem nós somos, nós não temos identidade firmada.
E às vezes você, pai e mãe de adolescente, não sabe o que fazer com o seu filho, não sabe onde que o seu filho aprende algumas coisas. Ele aprende na internet. Ele vê na internet pessoas que talvez ele nunca visse só no núcleo familiar dele, na escola dele. Na internet ele vê pessoas fazendo de tudo. E ele acaba se espelhando nessas pessoas e querendo repetir esses comportamentos. Na minissérie Adolescência, né, saiu até um shorts aqui no canal sobre isso. O menino, o protagonista, ficava vendo ali horas e horas de computador conteúdos de homens que pregavam que as mulheres, né, eram más e tudo mais, e ele começou a criar aquela rivalidade com as mulheres, e aí veio também a menina, né, praticando bullying com ele. Isso levou o menino a cometer um crime. Por que ele cometeu esse crime? Porque não só ele sofria bullying, mas também ele já consumia alguns conteúdos que faziam ele pensar que as mulheres eram inimigas dele. E isso é muito sério, gente, porque quando a gente para pensar na internet, você pode consumir tanto coisa boa quanto coisa ruim. Só que na adolescência há uma certa atração pelas coisas ruins, porque a adolescência é a fase da rebeldia, é a fase que você tenta testar a sua força no mundo, é a fase que você não sabe quem você é, então você tenta quebrar os padrões do que você acredita para que você entenda ali qual que é a sua identidade, você quer entender o que dá certo, você quer testar coisas fora do comum. Então, o que é errado, muitas vezes, é muito atrativo para você. Infelizmente, quando os adolescentes entram na internet, raramente eles veem coisas que são boas para eles. Eles vão ver o que é ruim, porque é dessa fase essa atração pelo que é rebelde, pelo que quebra o padrão. E se isso não for tratado, quando chegar na fase adulta, isso vai continuar. Porque qual que é o esperado do adolescente? O esperado é que o adolescente teste as coisas e depois, na fase adulta, ele se encontre e crie ali uma vida baseada no que é correto. Só que muitos adultos não estão conseguindo fazer isso, porque na fase que eles deveriam ter alguém os instruindo, quem instrui são as pessoas da internet. Então, olha como é problemático você deixar o seu filho adolescente sem supervisão por horas na internet, no celular. Uma coisa que causa muita ansiedade nessa geração em relação ao uso das telas, e agora eu quero falar sobre isso de uma forma bem específica, que eu acho que falta muito isso na discussão sobre telas, é a questão da diferença entre o celular e a televisão. Como eu falei aqui, não é bom que você deixe seus filhos sem supervisão olhando a internet. E é por isso que eu quero te mostrar que a televisão é melhor do que o celular. Porque quando o seu filho mexe na televisão, quando ele olha ali as coisas da televisão, outras pessoas sabem o que ele está vendo. É difícil você esconder o que você está vendo na televisão, sabe? As pessoas ali têm acesso à televisão também. O celular não. Quando você mexe no celular, você está ali, ó, somente você, o celular, de forma individual, e as pessoas de trás não veem o que você está vendo. É muito mais fácil você ver algo errado. A televisão, se estiver bem posicionada na casa, não. Por isso que eu não aconselho você a colocar a televisão no quarto dos seus filhos, se eles são menores. Por quê? Uma televisão no quarto faz com que o seu filho tranque a porta e ele vai poder ver o que ele quiser. Inclusive, por grafia, entende? O seu filho vai poder ter acesso a coisas, a conteúdos ali que você não faz a menor ideia que ele tem dentro do quarto trancado. E isso acontece tanto com o celular quanto com a televisão. Mas quando eu falo que a televisão é melhor do que o celular, é uma televisão posicionada na casa que as outras pessoas saibam o que está acontecendo ali. Uma televisão na sala, uma televisão na copa, que as outras pessoas estão circulando e estão vendo o tipo de conteúdo que aquela criança ou aquele adolescente consome. E a televisão também é melhor dependendo do conteúdo. Se o seu filho ficar vendo shorts na televisão, aí você está alimentando a ansiedade dele tanto quanto com o celular. Por quê? O problema do celular é justamente o vídeo curto. Se as crianças usassem o celular só para, vou jogar um joguinho aqui 30 minutos e acabou. Eu vou ver aqui um vídeo de início, meio e fim, 20 minutos e acabou. Seria até tranquilo. Mas não é isso que elas fazem. Elas veem vídeos curtos o tempo todo. Só que elas não chegam a terminar o vídeo. Então, antes do vídeo terminar, elas já estão em outro, em outro, em outro. Então, essa criança, às vezes, fica 2 horas naquele celular e ela consome cerca de 50 vídeos pequenininhos, cerca de 40 vídeos ou até mais, sem, de fato, absorver aquele conteúdo. Então, essa criança, esse adolescente ficam viciados em olhar informações rápidas e não absorver nada. O cérebro dessas pessoas se acostumou a não absorver informação. E isso é seríssimo, porque daqui a pouco eles não vão mais conseguir absorver nenhum tipo de conteúdo, nem da escola, nem da profissão que eles vão seguir.
nem de um livro, sabe? Então, eles ficam viciados em ter uma resposta rápida, uma informação rápida e não processar aquela informação. E aí depois é muito complicado para eles absorverem textos simples, absorverem comandos simples. Às vezes você fala assim, eu dou vários comandos para o meu filho e ele não atende, ele não atende, ele não atende. É porque ele está acostumado a não absorver informação. Ele o tempo inteiro vê o vídeo curto ali e ele não consegue entender direito o que ele está vendo. Ele apenas quer algo rápido. Fora que esses vídeos curtos não têm conteúdo, gente. São conteúdos de dancinha, de piada, de meme. Não são coisas que vão fazer com que essa criança cresça intelectualmente, com que esse adolescente cresça intelectualmente. Então, de fato, essa criança e esse adolescente, quando chegam em casa, eles não conseguem atender a comandos simples como pega a sua toalha e coloca no varal, toma o seu banho. Eles não conseguem entender. Eles não conseguem arrumar o próprio espaço. Por quê? Porque eles estão viciados e a cabeça deles o tempo inteiro fica absorvendo um monte de informação que não leva a lugar nenhum. Eles não conseguem focar em uma coisa só. Há um problema de foco muito grande em crianças e adolescentes que são viciados em celular ou em televisão, nos shorts, né, nos vídeos curtos. Então, qual que é o meu conselho? Se você, como mãe, precisa ali limpar uma casa, precisa trabalhar em casa e você não sabe o que fazer porque os seus filhos são viciados ali no celular, nas telas, e você não sabe ainda como fazer essa transição, eu te aconselho a primeira coisa que você pode fazer: trocar os vídeos curtos por filmes. Coloca um filme tranquilo, um filme que essa criança vai ter ensinamento, valor, que ela vai ter início, meio e fim. Isso é muito importante. Gente, ter histórias com início, meio e fim é muito importante para o seu cérebro. Porque quando chega no final é que o seu cérebro absorve. Troca os vídeos curtos sem informação por filmes. Filmes de 1h30, filmes até de 2 horas. No início, eles não vão querer assistir tudo. Depois, eles vão aprender a ficar sentados ali assistindo. Faz uma pipoca. Enquanto eles estiverem assistindo ao filme, você faz outras coisas. Se a sua criança é novinha e ela ainda não pegou essa mania de vídeo curto, ótimo. Não acostume essa criança a vídeos curtos. Acostume essa criança a ver desenhos com início, meio e fim. E tome cuidado com o tipo de desenho. Tem uma falácia muito grande que as pessoas falam por aí, né? Que é assim, na minha época a gente assistia televisão e nós estamos bem. Gente, a televisão de antigamente não é a televisão de hoje. Os desenhos de hoje em dia são feitos para a criança viciar, são feitos para a criança não prestar atenção numa coisa só. Os desenhos de hoje não têm raciocínio, eles não têm conteúdo, não têm diálogo. Por que as crianças hoje não conseguem dialogar? Porque elas o tempo inteiro consomem conteúdos que não têm diálogo. Gente, a gente aprende a conversar com o outro vendo as pessoas conversarem. Quando você não tem noção de diálogo, você não escuta o diálogo de outras pessoas, você não dialoga também, a sua interação comunicativa é super afetada, é muito afetada. Então, olha só os desenhos de hoje em dia, como eu mostrei para vocês, cheios de luzes. Gente, chega a doer o olho. Eu sinto dor nos meus olhos quando eu vejo aquele monte de luz e coisa fluorescente, músicas repetitivas. Isso tudo está acabando com o intelectual das crianças. Então, você quer dar telas para os seus filhos? Você precisa? Coloque um filme com valores. Coloque um filme aí numa plataforma que você tem na sua casa, que você sabe que tem conteúdos bons, que vão ensinar, que tem início, meio e fim, que a criança vai olhar e vai conseguir entender, sabe? Que ela não vai ficar agitada depois, que ela não vai ficar irritada depois, que ela vai poder conversar sobre aquilo. Mãe, o personagem tal fez isso porque ele não sabia disso. Ela vai tirar ensinamentos, princípios. Isso é muito importante. Outra coisa que é importante falar também é que antigamente você precisava esperar pelo programa que você queria ver. Você precisava esperar pelo desenho ou filme que você queria ver. Isso trabalhava em você o tédio, a paciência. Isso trabalhava em você a frustração, porque você se frustrava porque não estava passando o que você queria, mas você tinha paciência de esperar para ver o que você queria. Hoje em dia, as crianças não conseguem se sentir frustradas, porque elas têm na hora aquilo que elas querem. Até mesmo com filme, com desenho, com vídeo. Eu quero assistir ao vídeo tal e eu abro ali na hora, eu tenho aquilo. Então não tem como a gente comparar a televisão de antigamente com a televisão de hoje. A televisão de hoje você tem vídeos curtos que você pode passar o tempo inteiro pelo controle. Você tem filmes que você escolhe, se você não gostar de um, você vai para outro, você nem precisa terminar. E a televisão de hoje tem esse tipo de conteúdo que eu mostrei para vocês, que é cheio de coisas feitas somente para viciar você e não para ensinar alguma coisa. Quantas coisas a gente aprendia, gente, com os desenhos que a gente via? A gente aprendia valores familiares, a gente aprendia a ser forte com os heróis,
A gente aprendia o valor da amizade, a gente aprendia tanta coisa. Hoje em dia as crianças não aprendem, elas só se distraem. Os desenhos e os filmes são feitos para distrair. Então, o que eu recomendo a você? No momento que você precisa colocar o seu filho, a sua filha, ali para ver o filminho, escolhe você um filme e fala, olha, vocês vão assistir isso aqui até o final. No início, é o que eu falei, eles vão estar viciados na tela, eles vão ter uma certa dificuldade, mas depois eles vão aprender. Faz uma sessão cinema, coloca ali uma pipoquinha, coisa simples, para que eles não tenham essa distração e sim um aprendizado. Agora, mãezinha, escuta isso com todo o amor do mundo. As pessoas subestimam muito a capacidade das crianças de se entreter sozinhas. Se o seu filho é pequenininho e ele ainda não está viciado em telas e você pensa em dar as telas às vezes para ele poder se distrair e você fazer outra coisa, escuta isso com todo o carinho do mundo. Se você aguentar um pouquinho o tédio dele no início, ele vai conseguir aprender a se entreter sozinho. Toda criança tem a capacidade de se entreter sozinha. Ela tem criatividade para inventar histórias, para inventar desenhos, para brincar. Ela tem a capacidade de ter um próprio entretenimento. E muitas vezes a tela tira essa capacidade, essa criatividade dela. Mas se você tirar a tela, você vai começar a perceber que a sua criança vai começar a se regular sozinha. Isso é possível. Pense em você quando criança. Quantas coisas você criava, quantas coisas você fazia. Você não ficava com seu pai e com a sua mãe o tempo inteiro. O seu pai e sua mãe ficavam lá fazendo as coisas, a sua mãe ficava na cozinha fazendo comida, e você com 5, 6 anos estava lá no seu quartinho, brincando com as suas bonecas, inventando história, dando aulinha para os ursinhos de pelúcia, fazendo o jogo da velha com seu irmão. Por que você fazia isso tudo? Porque você não tinha telas e você tinha que se virar sozinho para ter a sua própria criatividade, seu próprio momento ali de tédio, para se entreter. E quando você ia até a sua mãe falava assim, não posso te dar atenção agora. E você simplesmente voltava e continuava a sua atividade. Você precisa entender que às vezes falar não para o seu filho é a melhor coisa que você pode fazer. Se você não dá a tela para ele e toda vez que ele vai ali te falar alguma coisa, você fala assim, filho, não posso dar atenção agora, daqui a pouco eu te dou atenção. Ele simplesmente vai aprender a voltar e continuar a atividade dele. Ele vai aprender isso, é do ser humano. Eu garanto isso a você. Você não precisa achar que só a tela permite que você faça alguma coisa. Por isso que uma das melhores soluções que eu posso dar a você é crie hobbies para os seus filhos. Faça com que eles queiram muito fazer uma certa atividade. Por exemplo, uma aula de instrumento. Ah, eu não tenho como pagar. Tem várias aulas gratuitas que as pessoas dão em igrejas, em instituições, você pode procurar. Seu filho pode tocar um instrumento. Investe em um instrumento para ele poder tocar em casa. Olha como que vai ser legal. Aí quando você estiver ali precisando fazer alguma coisa, você fala, filho, vai lá tocar o seu instrumento, você precisa treinar o seu instrumento. Isso você precisa fazer. Desenho, pintura, são coisas que você nem vai gastar para ele aprender. Ele pode, inclusive, ver filmes, né? Aulas inteiras de desenho, de pintura e aperfeiçoar o desenho e a pintura dele, enquanto você faz as suas tarefas. Criações diversas de brinquedos. Dê materiais para ele, papelão, caixa de ovo, deixa ele criar. Se você tem um quintal, uma varanda, deixa seu filho lá criando enquanto você faz as suas tarefas. Isso é muito importante para ele também. Gente, a criatividade é muito importante. Tem uma coisa que eu acho que precisa ser falada, que talvez seja até um pouco dura, sabe? Mas se você tem uma criança em casa, essa criança por vezes vai incomodar você. É normal que essa criança cutuque você. É normal que essa criança interrompa a sua tarefa. Isso é algo também que precisa ser falado, porque às vezes as pessoas acham que criança normal é a criança que fica quietinha no cantinho, não fazendo nada, não atrapalhando. Gente, criança atrapalha. Criança fala quando não deve falar. Criança vai até você e te cutuca quando você está concentrado. Isso vai acontecer. Agora, o que você não pode é achar que é normal seu filho ser viciado em telas e ter várias dificuldades e vários problemas de irritação, de vício, de aprendizagem, de absorção de comandos, de obediência. E isso é super normal porque as crianças de hoje em dia são assim, enquanto ele está ali eu faço as minhas coisas. Mãezinha, isso não é normal. E olha, você pode ter consequências horríveis no futuro por conta disso. E a verdade precisa ser dita a você, sabe? De coração mesmo. É o que eu falei, você precisa das telas para fazer alguma coisa? Escolhe um filminho, coloca na televisão.
mas não deixe o seu filho no seu celular vendo vídeo curto o tempo todo. Principalmente se ele tem 3, 4 anos, 2 anos. Isso pode acabar com o raciocínio dele. Eu sou professora e eu falo para você com razão, assim, com toda certeza. Os melhores alunos que a gente tem, geralmente, são aqueles que os pais não dão acesso a telas. São aqueles que só veem um filminho, um desenhozinho, com hora, com limite de tempo. Eles não ficam o tempo inteiro em telas, eles não têm acesso, eles não têm celular próprio. Esses geralmente são os melhores. São aqueles que melhor entendem as questões, são os mais educados, os mais obedientes, os mais respeitosos. As crianças viciadas em telas, que dormem com o celular no rosto, geralmente são aquelas que chegam no outro dia e dormem na sala e não conseguem ficar sentadas. E às vezes tomam remédios que não precisariam tomar se não fossem viciadas em telas, sabe? Então tem uma saída para você. Você pode ensinar o seu filho a ter limites. Coloca limite de tempo. Agora, você como mãe vai ter que entender que às vezes o seu filho vai precisar da sua atenção. E se você o tempo inteiro quer anestesiar o seu filho com tela para você não ficar com ele, para você não ter esse problema de ter que atendê-lo, aí você precisa rever a sua maternidade. Porque o seu filho precisa de você, precisa conversar com você. E a tela pode estar anestesiando isso agora. Mas quando ele ficar adulto, ou até quando ele ficar adolescente, quando ele ficar mais velho, isso vai vir à tona. E você não vai ter controle mais, você não vai conseguir controlar mais, sabe? Isso é muito preocupante. Então, falamos aqui duas soluções. Trocar o celular pela TV com filme, com desenho bom, com desenhos com princípios, valores, que você vai escolher para o seu filho. Você pode ver também o que ele gosta, claro, ele pode participar dessa escolha, mas se você perceber que ele está escolhendo um desenho ou um filme, né, cheio ali de imagens e luzes e com falta de diálogo, aí você vai falar com ele, filho, isso aí não é muito legal, tem aqui essas outras opções, você pode escolher outras opções para ele. E também tem a solução de criar hobbies, como eu falei com você. Ajude o seu filho a ter outras atividades, a ter um instrumento que ele toque, um desenho, uma pintura, a criar coisas, até mesmo a escrever. Quantas crianças escrevem livros? Eu tenho alunos que o pai e a mãe não deixam ficar no celular o tempo todo, né? Que tem ali um limite de 30 minutos por dia e tal. E esses alunos criam livros, eles escrevem livros, isso é super legal. Isso faz muito bem para a cabeça deles. A terceira solução que eu dou a você é não dê antes de dormir. Se você vai dar o celular para o seu filho ou né, a televisão, que não seja antes de dormir. Não dê ali 3, 4 horas antes dele dormir. Vamos supor, se ele estuda à tarde, deixe com que ele veja o celular na parte da manhã ou a televisão. Como eu falei, eu não recomendo o celular, mas se for o caso, que não seja antes de dormir, que seja na parte da manhã. Ali, quando ele chegar depois das 5 horas da escola, não dê mais. E se o seu filho estuda na parte da manhã, deixa ele mexer ali um pouquinho depois do almoço, com supervisão. Cuidado com os conteúdos que os seus filhos veem, mas não deixe antes de dormir, para que ele não tenha um sono prejudicado. E você vai perceber que não dando as telas antes de dormir, o seu filho vai começar a dormir mais cedo, dormir melhor, e as notas dele vão melhorar, o comportamento dele vai melhorar. Sabe? Eu até te recomendo a desligar a internet da sua casa, se for o caso. Se seu filho for adolescente, fala assim, olha, a partir de 9 horas a gente vai desligar a internet, não coloca a internet no celular dele. Ou então recolhe mesmo o celular dele, tranca em algum lugar antes de dormir. Você fala, olha, você vai poder mexer no seu celular durante o dia, eu dei o celular para você, mas antes de dormir eu vou pegar, porque você precisa dormir cedo, você precisa estudar. Fale isso com amor, não é para falar brigando, não é para falar, sabe, de forma bruta, mas faça com que o seu filho entenda que aquilo ali é para o bem dele. E assim ele vai dormir mais cedo, ele vai estudar melhor, e ele vai ficar mais paciente, mais calmo, e você só vai ter ganhos dentro da sua casa. A quarta solução é o seguinte: não é recomendado que crianças com menos de 12 anos tenham dispositivos eletrônicos próprios, tá? E eu, particularmente, não acho que um adolescente ali até os 14, 15 anos deveria ter, não. Se eu tivesse um filho adolescente, eu só daria celular a partir dos 15 anos. Pelos inúmeros fatores que eu falei aqui com vocês, principalmente pela questão da maturidade emocional, que ali está sendo construída, né, até os 18, então a partir dos 15 já dá para conversar melhor, já dá para entender como é a personalidade dessa pessoa, desse ser humano que se formou. Eu não daria antes disso. Mas vamos supor, você deu ali o dispositivo eletrônico a partir dos 12 anos, que é o recomendado, caso você dê. É importante que você não deixe que esse uso seja desenfreado. E aí vem a quarta solução, que é tenha aplicativos que você consiga monitorar o conteúdo que o seu filho está vendo.
E é claro que eles conseguem, às vezes, burlar esses aplicativos. Eles conseguem ver o que eles querem mesmo dentro desses aplicativos. Mas já é uma coisa melhor. Se o seu filho é bem educado, se ele te respeita, ele não vai ficar tentando ver ali o que você não aprova. É importante que você coloque aplicativos, e tem vários, você pode pesquisar, tem o Family Link, por exemplo, tem outros, que você consegue olhar as pesquisas dele, que você consegue ver mais ou menos ali com quem que ele conversa, os tipos de conteúdo que ele tem consumido. Por quê? Porque isso aí faz com que você tenha uma certa segurança. Gente, a rede de pedofilia na internet é gigante. Tem muita gente mal intencionada na internet. Eu acho que os pais não estão conseguindo entender isso. Tem pessoas de tudo quanto é tipo na internet que fazem as mais diversas maldades com os seus filhos. Se você colocar aí crimes de internet, você vai ficar apavorado. Tem gente que faz de tudo com criança e adolescente na internet. E se não fizer diretamente com eles, vai fazer na cabeça deles, vai fazer eles acreditarem nas diversas coisas. Esses dias mesmo a gente viu a menina que morreu porque inalou desodorante, viu o desafio da internet de inalar desodorante, teve parada cardiorrespiratória e acabou falecendo. Gente, isso é muito sério. Então, monitore. Se você deu o dispositivo eletrônico para o seu filho, porque você precisa falar com ele, porque às vezes ele está em algum lugar e você precisa ligar para ele, tudo bem, é compreensível. Mas monitore. Monitore. Outra coisa também, a quinta solução: não deixe seu filho levar o celular para a escola. A escola é um lugar para aprender. E mesmo que seja lei, né, agora, que a criança não possa usar o celular na escola, muitas vezes eles pegam escondido o professor. Tem escolas que recolhem, mas tem escolas que não recolhem. Então não deixe seu filho levar para a escola para que naquele momento ele não tenha aquela tentação e ele consiga absorver os conteúdos e ele fique mais obediente. Os professores muitas vezes têm problemas com alunos na escola por conta do celular, porque enquanto o professor está explicando a matéria, o aluno está ali toda a vida. Então, se ele mexe em casa, não deixe ele levar para a escola. Ai, mas eu preciso falar com ele. Você tem o número da direção, você tem o número da secretaria da escola, você tem o número, às vezes, do coordenador, você tem, às vezes, até o número do professor. Você não precisa falar diretamente com o seu filho. Você pode ligar para a escola. Você sabe o horário que ele sai para poder buscá-lo. E se você tiver algum problema, você vai ligar para a escola e vai falar: olha, vou ter que buscar mais cedo. Não precisa do seu filho falar diretamente com você. Então, deixe ele mexer somente em casa e não na escola, que é um ambiente que ele deveria ficar 100% focado em aprender, sabe? A gente tem tido um problema com crianças e adolescentes que não conseguem ficar dentro da sala e eles colocam o celular escondido dentro da calça, não colocam nem no bolso, não colocam na cueca, na calcinha, no sutiã, e vão para o banheiro, pedem ao professor para ir ao banheiro, para ficar no celular no banheiro. Porque tamanha é a dependência. E aí sabe o que acontece? Essa criança e adolescente não aprendem, porque eles ficam ali, ó, olhando o quadro, olhando o professor, mas dentro da cabeça deles ele tá assim: eu preciso olhar o meu Instagram, eu preciso responder o fulano no WhatsApp, eu preciso ver. Então, gente, se você não deixar o seu filho levar o celular para a escola, já é 50% do caminho andado. Não deixar levar para a escola e não usar antes de dormir. Então é o que eu falei, você precisa das telas, por algum motivo você acha que é necessário dentro da sua casa, pelo menos não deixe que ele leve para a escola e que ele use antes de dormir. E faça as trocas que eu falei. Troque os vídeos curtos por filmes e desenhos. Troque o celular pela televisão à sua vista, que aí você consegue ver. Se ele tem um dispositivo eletrônico, coloca um aplicativo que você consegue monitorar. Olha quantas coisas você pode fazer se o seu filho tem acesso a telas. Agora, o ideal, claro, seria que ele não tivesse acesso. Seria que ele não visse. Ele só visse com você um filme ali no final de semana. Esse é o ideal. Se você consegue cumprir esse ideal na sua casa, você vai colher bons frutos. Isso vai ser ótimo para você. Porque é o ideal, e o ideal sempre é bom, ele sempre é melhor, por isso que ele é o ideal. Agora, se você não vive esse ideal, se você tem uma rotina que, como eu falei, eu não vou julgar, porque cada um sabe de si, que você então tenha essas recomendações aí, que você consiga pensar nessas soluções. Eu te dei essas dicas aqui como educadora, como neuropsicopedagoga em formação. É muito sério o que o celular tem feito no cérebro e na mente das crianças, e o tablet, o computador também. Mas é o que eu falei, você tem essas formas de diminuir esse impacto. E se você conseguir seguir essas dicas, você vai conseguir fazer suas coisas e você vai conseguir fazer com que o seu filho não tenha tanto impacto dentro da mente dele. E saiba que essa fase vai passar, você vai voltar a fazer aquilo que você fazia com a atenção que você tinha,
sabe? O seu filho um dia vai parar de chamar você, o seu filho um dia não vai mais querer a sua atenção, o seu filho um dia vai ter foco em outras coisas, e aí a infância vai ter passado assim, ó, rápido, a adolescência vai ter passado rápido, e você aí talvez colha frutos que você não gostaria de colher se o seu filho é viciado em telas, é dependente de telas. É importante que, se ele tem essa dependência, esse vício, você procure ajuda profissional também. Procure psicólogos, procure psiquiatras, mas tome cuidado. Tome cuidado porque, às vezes, o que parece que é transtorno, na verdade, é vício, é dependência. Então, eu espero conversar mais sobre isso com vocês nos próximos vídeos. Quero trazer mais sobre esse assunto aqui, mas eu espero que tenha ajudado, tenha dado uma luz aí na sua forma de pensar e até mesmo na sua rotina. Quem sabe você consiga fazer algumas adaptações e ver grandes resultados. Tenho certeza que você vai ver, tá bom? Conte comigo, é isso? Um beijo. Tchauzinho.